Olá pessoal, olha eu aqui de novo, Antônio Magalhães falando, criador da Reversão Humana, autor de alguns livrinhos, e hoje, mais uma vez, em atenção aos interessados no seu processo íntimo de reversão humana, eu vou trazer aqui alguns e-mails, vou fazer a leitura e vou trazer uns pontos importantes para simplificar quem confunde o que é o trabalho de reversão humana, quem insiste nessa história de querer entender, quem insiste no mental com perguntas, e tenho aqui esse tipo de observação e trago esses exemplos justamente para simplificar, para podar de uma vez por todas essa necessidade de perguntar. E tem os pontos aqui também colocados, que alguns têm dificuldade, tanto os 3 pilares, né? Esses pontos que é número 1, autoobservação, número 2, apreender, e número 3, fluidez. Então, eu vou começar a leitura aqui, eu vou ler hoje 4 e-mails, e vou começar a leitura com uma pessoa que está insistindo em perguntar. Ele já me mandou um ou 2 e-mails anteriores, eu não me lembro, já o respondi. Eu sei que ele acompanha fielmente esse trabalho, eu sei que ele está focado em sua reversão, e é justamente que eu estou dando esse retorno para ele. Não só para ele. Quando eu trago um assunto, um conteúdo para o vídeo, eu sei que tem várias pessoas na mesma situação, e eu aproveito a oportunidade aqui com as colocações dele para expandir, para estender, para compartilhar. Vamos lá. Oi, me chamo fulano de tal, tenho 23 anos e sou de Teutônia, Rio Grande do Sul. Antônio, estou focado na reversão. Já fiz várias perguntas mostrando a minha total falta de foco e não apreender. A questão é no auto-observar. Já vi seus vídeos várias vezes e apreendi. Difícil vai ser encontrar palavras para descrever a minha questão. Antes dele começar, é bom eu falar aqui, repetir, né, porque eu já falei isso várias vezes. Quando aprisionaram esta humanidade e criaram a necessidade de comunicação, através das fitas do DNA, fomos cortados, violados geneticamente. Então, a comunicação de centro a centro, nunca foi, em mundos livres, jamais telepática. Isso é uma invenção de manipulação, de controle sobre pessoas que não têm capacidade de comunicação, que são violáveis, são facilmente manipuladas. Entre muitas coisas que eu já trouxe, através do trabalho das publicações de 320 mil anos, eu já falei mais de uma vez que telepatia não é uma comunicação, é uma forma de controle sobre o outro. Mesmo que aparentemente pensem que há troca, não há. Telepatia só é possível quando um comanda o outro e ele permite que o outro responda. Não é espontâneo dos 2 pontos, não é. Seres, vamos lá, de mundos livres, evoluídos, se comunicam de centro para centro, não passa pelo mental. E aqui na prisão, sim, passa pelo mental, quando um ser domina o seu mental e ele te permite uma comunicação através do controle que está sobre ele, que está no controle, ele que está mandando na situação, ele que está invadindo, porque o mental é violável, o centro não. Então, quando esta humanidade foi podada e limitada somente a 5 sentidos, a humanidade, ou seja, cada humano perdeu o poder de comunicação. E aí surgiu a necessidade de desenvolver esta comunicação oral, verbal. E aí começou a loucura, porque tudo que você fala não é sentido. Já a comunicação de centro para centro não precisa falar, sente-se. Então, hoje a gente tem os vários exemplos, por mais que você gesticule, já por mais que você interprete,
ser amável quando precisa dizer alguma coisa, nem sempre isto é bem recebido, porque você depende do outro lado. Depende do estado do outro lado. Depende das conveniências e crenças do outro lado. E olha como é difícil este mundo, como eles nos deixaram. Então, aonde eu quero chegar aqui com essa observação antes de prosseguir no e-mail, que foi estrategicamente cortado a possibilidade de comunicação, então nos afastaram, porque isso afasta a humanidade, afasta um humano do outro, colocando a necessidade de falar através de palavras, de não saber o que o outro sente. Não se trata do que pensa, é o que o outro sente, porque sentir é muito mais do que pensar. Então, isso foi nos podado e nos limitaram a esta comunicação oral. E para piorar, eu já falei sobre isso várias vezes, mas só aqui uma breve colocação para ilustrar. Para piorar, ainda há mais duas violações de separação entre os humanos. Uma, idiomas, e a outra, culturas e tradições. Isso só afasta as pessoas. Isso só distancia. Claro que também tem patriotismo, divisas, essas palhaçadas que separam também, que são vistas invertidamente como coisas nobres, maravilhosas, mas tudo isso é inversão. Então, aonde eu volto aqui ao fio da meada. Então é extremamente difícil, tanto para ele colocar em palavras, quanto para eu também trazer. Eu, sem falsa modéstia, neste ponto eu tenho que assumir que eu tenho uma grande habilidade de comunicar através de várias formas. Tanto é que meu trabalho é desenvolvido com várias linguagens, tanto com personagens e como muitas outras também que ainda não liberei, mas que em breve virão. O livro Amor de Outros Mundos, por exemplo, ele é com uma linguagem infantil, lida por 99% dos leitores são adultos, e ele traz ali os 3 pilares da reversão com uma linguagem leve e divertida. Já o livro Você Invertido já é a porrada comendo, batendo com força, com choque de realidade. E assim tem outras coisas sendo desenvolvidas, algumas já concluídas, com várias linguagens, e ainda assim não vai ser suficiente. Por isso que eu estou falando, a gente, quando foi cortada essa ligação de sentir, de centro para centro, acabou com muita coisa entre nós e nos separou, nos dividiu. Então, aqui, as palavras, meu caro que escreveu o e-mail, as palavras limitam demais. Tanto para você se expressar e para mim, que estou mais do que catedrático neste assunto. E ainda assim, por mais que eu tenha habilidade, é muito, muito, muito difícil. Então eu vou fazer o que eu posso. Agora, eu tenho certeza que se você estivesse aqui, se você estivesse próximo a mim, vibratoriamente, eu pouco precisaria falar, porque você ia sentir. Agora, para muita gente que a ficha caiu, que a sua reversão restabelece essa comunicação.